E aí, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de filosofia, aqui nessa parceria da RPTV com a Nona Direc, no programa Conect Enem. Hoje nós vamos falar de política, sendo que a gente vai falar um pouco diferente daquela realidade que a gente está habituado, principalmente nessa época cotidiana de muita polarização política que está acontecendo. Então eu coloquei essa tela para que a gente reflita aqui no início. Observando essa situação, a frase atribuída ao filósofo Bakunin: não adianta bancar o politizado se você respeita só quem concorda com a sua opinião. E esse cartoon, que expressa um pouco da realidade brasileira, né? Do eleitor queixando-se do político safado, e o político com uma cara de pau responde que safado é você, eleitor, que votou em mim. Nessa introdução é o que nós trazemos para hoje, só que nossa aula vai se diferenciar um pouco desse viés, porque a gente não vai olhar para essa esfera político-partidária, o amarelinho correndo atrás do vermelhinho, ou um chamando o outro de jumento ou de gado, muito longe disso. A gente vai trazer uma discussão na ótica filosófica, naquela linha de reflexão que muitos filósofos, ao iniciar essa discussão propriamente política, eles fizeram refletindo sobre si mesmos, sobre a sociedade, sobre o papel do Estado e sobre as decisões que deveriam ser tomadas, que seriam de valor importante para toda uma coletividade. A isso a gente vai entender que seja política, né? Aqui na tela, do grego políticos, significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. Bem sabemos que a Grécia Antiga trouxe esse modelo de organização social chamado de polis, que queria dizer uma cidade-estado, das quais nós temos em memória as mais famosas, Esparta e Atenas, ali na Grécia. Então, por conta disso, esse nome de política era justamente o nome dado àquele que discutia esse tipo de assunto na polis, não necessariamente alguém que ocupasse um cargo, ou um cargo eletivo, ou um cargo despótico, mas todo aquele que participava das discussões ali na Grécia, ele era chamado de político, né? As discussões sobre o bem-estar da comunidade se realizavam em torno da ágora, uma espécie de praça no centro da polis. Além disso, a gente tinha outros espaços públicos também, como assembleias, como anfiteatros. E qualquer espaço, na verdade, na Grécia, era lugar para se discutir política, era lugar para se discutir, para se refletir e tomar decisões que fossem mais adequadas ao bem-estar da comunidade. Assim, quem participava dos debates sobre a polis, como eu falei já para vocês, era chamado de político. E qual o papel da filosofia em tudo isso? O papel da gente, como cidadãos de maneira geral, não apenas filósofos, não apenas professores, não apenas estudantes, mas todos, vai ser refletir sobre essa realidade e mostrar que todos somos políticos. Mesmo que tomemos decisões aparentemente apolíticas, como por exemplo se abster de votar. Muito provavelmente você, estudante, tem na sua casa um tio, um primo, um vizinho, um avô ou alguém próximo a você que olha essa situação podre que nós vemos na política de maneira geral e ele diz que não quer participar disso, então eu não voto em ninguém, eu não saio da minha casa para votar. Só que devemos entender que essa decisão de não sair para votar, de não escolher governante ou de se abster de participar diretamente de qualquer atividade política é sim um ato político, porque ele está se abstendo do direito que ele tem de participar e, consequentemente, tentar alterar essa realidade que ele considera injusta, que ele considera inadequada. E para nortear, um dos pontos norteadores da nossa discussão é justamente o conceito de poder, que está diretamente relacionado à política. O que é poder? Pois bem, a capacidade que se tem para obrigar o outro a fazer a sua vontade. Nesse sentido, o agente
dono do poder, ele age por meio de algo chamado de catalisação, dentro dessa discussão que nós trazemos para vocês. Ou seja, ele pode anular as vontades alheias em benefício da sua, ou pode facilitar ou dificultar certos acontecimentos para administrar o conjunto de vontades em determinadas situações de comunidade. Essa situação chamada aqui de catalisação é até interessante, porque nesse momento estamos aqui nos estúdios com um professor de química, e um dos agentes químicos que faz um papel interessante de atrasar ou acelerar certas reações químicas vai ser o catalisador. Então, assim, a catalisação ela é um elemento-chave no conceito de poder, porque não necessariamente implica-se, segundo a filosofia, nós temos visto aqui, de obrigar que a sua vontade ela seja estabelecida, inquestionavelmente e inflexivelmente. Mas ela tem também essa faculdade de, assim como o catalisador, ela acelerar ou reduzir ou tornar mais lento, entendeu? Favorecer ou dificultar certos acontecimentos, principalmente quando nós contemplamos uma situação de várias vontades em questão, né? Várias vontades sendo debatidas e disputando uma com a outra no que se refere à sociedade. Nesse sentido, eu trago essa ilustração que vocês têm aqui, que a gente observa uma balança em equilíbrio e a gente vê a representação da força do governante num dos pratos da balança, que vai pesar aqui mais 10, e do outro lado a força dos governados, que aqui, independente de que modalidade de governo a gente tenha, isso aqui sempre vai existir. De um lado o governante e do outro lado do governado. No momento que há uma força positiva 10 do governante, a balança se observa uma força negativa 10. A gente está aqui diante da gente de uma equação, ou seja, uma balança que está em pleno equilíbrio. Por quê? Porque o governante que tem 10, ele tem a anulação do seu ponto positivo pelos 10 negativos que estão divididos entre todos os seus governados. Isso aí a gente pode observar diante de uma monarquia, diante de um governo democrático ou qualquer outra modalidade de governo aristocrático. A gente observa que essa balança está em equilíbrio. Isso aqui é chamado de teoria da soma zero. O que essa teoria, na concepção clássica de poder, ela fala? Que existe um lugar do governante, existe um lugar do governado, e essas duas forças elas vão agir contrariamente. Porém, pode acontecer em determinado momento que a força do governante ela seja maior do que a força do governado. Quando ocorre isso aqui, a gente diz que o sistema ele está em desequilíbrio e vai acontecer um problema. Nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, um governante que seja tirânico, que seja despótico, que não vai permitir nenhuma força que se contraponha à força dele. E se o contrário também acontece, podemos dizer que esse povo é rebelde ou que o governante não tem força suficiente para manter o equilíbrio nesse sistema de poder. Essa teoria da soma zero, como nós falamos, no frigir dos ovos, ela vai direcionar o que nós temos visto nessa pirâmide aqui. Manda quem pode, quem tem um local de poder estabelecido, e obedece quem tem conta para pagar, ou quem tem juízo, né? Vai dar na mesma. Você observa que tem um lugar clássico para aquele que exerce o poder e tem um lugar também estabelecido para aqueles que são governados, para aqueles que sofrem esse tipo de poder que está sendo exercido. Nesse sentido, esse modelo que nós temos aqui, essa concepção clássica, ela coloca o poder como uma via de mão única, sempre de cima para baixo. Só que a gente vai ver em outras situações aqui que há outras formas de pensar o poder e não apenas essa concepção clássica, que inclusive nós a conhecemos, e quando falamos de poder, a gente sempre costuma enxergar pelo costume, pelas convenções sociais, um lugar daquele que manda e um lugar abaixo daquele que obedece. Só que o filósofo Foucault, ele vai pensar essa relação de poder de uma maneira diferente. Antes que a gente chegue em Foucault, cabe a gente ilustrar a situação com um cartoon da famosa Mafalda, que você estudante provavelmente já viu vários deles nos seus livros didáticos, seja em que disciplina for.
Isso aqui é um diálogo dela com a mãe. E a mãe dela fala: Mafalda, pegue o pullover que você deixou jogado. E Mafalda responde: não tenho que obedecer ninguém, mamãe. Sou um presidente. E a mãe dela, sabiamente, responde: e eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Aí Mafalda responde: tenho que reconhecer que ela foi viva. O que é que ocorre aqui? Justamente uma quebra desse raciocínio da visão macroscópica de poder. O que eu estou falando de macroscópica? Uma visão de largo alcance, uma visão que observa o sistema geral. Quando Mafalda se colocou como um presidente, ela estava adotando essa concepção de poder que a gente observa. O presidente está lá em cima, o presidente manda em tudo. Bem sabemos que a situação não é assim, principalmente se você contempla a realidade política que nós temos vivido cotidianamente. O presidente não manda em tudo, definitivamente. Então essa concepção clássica de poder, ela não se enquadra bem quando a gente observa outros elementos, como a mãe de Mafalda destacou, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e ainda outras situações que estão para além do controle do presidente. Foi isso que Foucault enxergou. Isso aqui ele vai chamar de metafísica do poder. O que é isso aqui? Essa metafísica, ela está ditada e está demonstrada por Foucault da seguinte maneira: um sistema que se opõe a uma visão macroscópica. Essa visão ela é micro. Se ela é micro, assim como um microscópico observa mínimos detalhes como bactérias, como protozoários, como outros agentes, vírus. Tá aí esse coronavírus que tanto temos discutido esses dias. Coisas que não são vistas a olho nu, ou seja, não se pode observar de maneira geral. Temos que partir para esse específico. Então, na visão microfísica do poder, Foucault entendeu que o poder não estava simplesmente definido em um lugar de cima, comandando os locais de baixo, mas ele estava diluído em todo o tecido social. O que eu estou falando? Em cada camada social, em cada relação social, seja de um estado, seja de uma pequena comunidade, seja de uma cidade, seja dentro da sua própria casa, o poder ele é exercido e pequenas relações existem e nelas existem relações de poder. Tanto aparentemente de uma pessoa que manda, mas na verdade ela está sofrendo esse poder, como no contrário que a gente costuma observar. Essa situação ele resume ela em 5 pontos. Primeiro é o poder que se exerce, ou seja, todos os indivíduos exercem e sofrem. Como assim? Isso aqui deixa de ser uma via de mão única para ser uma via de mão dupla. O que é que eu estou querendo dizer com você? Imagina você na seguinte situação: tá saindo com sua namorada, vamos para a festa? Ela diz vamos. Daí ela olha para você e diz: ei, tu com essa roupa eu não vou não. Mas você achava que quem mandava na tua namorada era você. Agora ela tá exigindo. Aí você se casa e diz para a esposa: eu vou pro futebol. Você comprou tua chuteira, você comprou meia, você tem bola, tem teus amigos lá. Aí tua esposa olha e diz: tu vai, né? Tá bom, pode ir. Tu vai? Tu não vai. Porque nessas relações sociais você sabe que ela tem mecanismos de controle. E você acha que pode, você acha que tá livre e acha que você manda porque você paga as suas contas e saiu da casa de mamãe? Não. É esse tipo de relação que eu estou exemplificando para vocês que Foucault entende. Isso aqui está dentro da casa, isso aqui está dentro das empresas, isso aqui está dentro de outras instituições sociais, em que aquele que aparentemente sofre o poder, ele tem mecanismos pelos quais ele exerça, na verdade, o poder. Chega, inclusive, a controlar instâncias superiores como um supervisor, como um chefe, como um gerente da empresa, um coordenador ou qualquer outras situações em que, nessa situação que eu falei para vocês anteriormente, aquela pessoa estava na posição de mandar, mas diante de cada detalhe, de cada elemento dessa rede complexa, a pessoa está sofrendo o poder no lugar de exercê-lo e vice-versa. É uma situação muito dinâmica. Eu creio que você está entendendo. O segundo ponto é:
As relações de poder são imanentes. O poder é interno a todo tipo de relação social. Onde há relação social, há poder. E onde há poder, há o exercício, tanto daquele que recebe, quanto daquele que exerce o poder. O poder, ele vem de baixo. O poder vem de baixo, o poder vem de cima, vem do lado, vem de onde você menos espera. As correlações de força de baixo, normalmente é quem sustentam os poderes de cima. Porque se aquele que está na posição de ordenar, de exigir, de reprimir, ele está lá. Porque tem todo um maquinário, todo um sistema por trás que permite que ele esteja naquela posição para exercer esse poder. Você viu como é filosófico? Viu como é interessante você observar e refletir sobre a relação social do homem nesse sentido? As relações de poder são intencionais. Existem objetivos ao se exercer o poder. E os elementos que se reúnem para que aquela pessoa, para que aquele grupo social, para que aquela comunidade ou aquela camada social exerça o poder, eles agem junto com os objetivos e com toda a estratégia que ela precisa para montar isso e para exercer o poder em uma situação que aparentemente ela está apenas sofrendo. Mais um exemplo, quando falamos de escravidão no Brasil, na concepção clássica, a gente vai imaginar que o escravo, no Brasil e em qualquer outro lugar, ele estava apenas na condição de ser dominado. Porém, os escravos, as escravas, as crianças, todos, eles tinham elementos em que faziam resistência a esse poder e se colocavam na posição também de exercer o poder sobre os senhores. Um bom exemplo, se o escravo não tem um mínimo de condições adequadas para ele, ele pode fazer uma resistência a esse sistema entre várias formas a se matando. Era muito comum. Quando o escravo sofria nível de estresse maior, quando sofria castigos físicos além do que ele considerava suportável, ele, como simplesmente uma vingança, ele se matava. Que aquilo correspondia a uma perda material significativa para um senhor. Além dessas formas de resistência, a própria imposição da cultura fazia com que esses escravos também resistissem, manifestando a sua cultura, às vezes de maneira velada e às vezes de maneira explícita, para aquela sociedade até então tida como dominadora. E o resultado disso? Uma cultura fortemente marcada por elementos afro-ameríndios e também elementos europeus, mas principalmente marcada pelos elementos daquele povo que era considerado o dominado, em vez de ser o dominador. Isso é um exemplo. E há mais um ponto. Se há poder, a resistência, como eu falei. A resistência é algo interno ao exercício do poder. De fato, é uma situação assim bem intrincada. E Foucault vai observar também que, como cada sistema, cada maquinário, ele atua de maneira diferente em cada um dos sistemas. A eles ele chama de tecnologias do poder, e ele destaca aqui 3. O primeiro, da soberania, que é aquele sistema de poder próprio daquelas monarquias modernas, ali depois da Idade Média. Nós temos também a tecnologia de poder disciplinar, que ela ocorre dentro das instituições, principalmente quando eu estou falando de instituições voltadas à produção capitalista, desde fábricas, desde indústrias, posteriormente ao comércio, que vendia, revendia as manufaturas. Ali observa-se dentro daquela pirâmide social esses elementos da tecnologia do poder que Foucault aqui observa. E o último, que é um pouco mais ligado às discussões do modo de vida contemporâneo, é o chamado biopoder. É uma forma de estruturação recente agora e extremamente mais complexa e extremamente mais volátil, que é alvo de discussão tanto de filósofos quanto de sociólogos. Nesse momento a gente volta a nossa atenção para antes dessa discussão de Foucault e vamos para o pensamento político grego, onde a gente começou a falar um pouquinho no início da nossa aula. E aqui eu destaco 2 pensadores. O primeiro, Platão, que destaca como principal, como um sistema político ideal, o chamado de governo dos filósofos.
Porque para Platão, apenas os mais capazes deveriam governar as cidades. É o que se chama de sofocracia. Sofos na ideia de sofia, na ideia de sabedoria, e cracia do grego, que significa governo. O que esse homem pensou? Platão, como qualquer filósofo, valorizava a razão e entendeu que uma forma do homem crescer, desenvolver-se, libertar-se da ignorância e ser plenamente desenvolvido, ampliado e gozar de perfeita existência, no mais que se pudesse aproximar, vai ser aquele homem que tem sabedoria. Nesse sentido, o filósofo, para ele, tinha uma posição principal, porque ele seria capacitado para governar a cidade. Até um raciocínio de Platão que dá conta do seguinte: para que a gente tenha um bom governo, ou os filósofos se tornam reis, ou os reis se tornam filósofos. Porque a filosofia, no sentido da razão, no sentido da sabedoria, da ciência, que vai dar capacidade plena para que ele possa governar bem isso aqui. Eu trago até outro raciocínio também grego que dá conta do seguinte: o filósofo era o mais capacitado, enquanto que o poeta, esse, sem chance. O poeta, na verdade, tinha dado ouvido a demônios, porque o poeta não trabalha com a realidade concreta, como tanto defendeu essa filosofia grega, principalmente Aristóteles. Mas ele trabalha com ideias que ele tira da cabeça, ou seja, ele trabalha com invencionice. Então, como a gente vai ter uma pessoa dessa? Ele diz pelo contrário: o poeta, esse não tem a mínima capacidade, porque ele não trabalha com a realidade. Só que a gente tem outro tipo de caráter aqui, de personalidades que existem. Então, se os filósofos vão governar a cidade, esse vai ter o caráter racional. O filósofo deve ser o governante, né? E outros tipos de personalidades, elas vão existir, não vão ser o governante, porque ela não trabalha no ponto de vista racional, predominantemente, mas ele vai ocupar outros espaços. Por exemplo, no caso de pessoas que têm um caráter concupiscível, ou seja, aquela pessoa ambiciosa, que pensa no lucro, que pensa no dinheiro, ela não vai governar, mas ela pode ter um lugar principal, ajudando o governante da cidade, enquanto ela zelar pelas finanças. E há também o caráter irascível, que é aquele de cólera, de uma pessoa que se irrita com muita facilidade, uma pessoa que tem sangue no olho, como a gente pode dizer. Essa ela vai cuidar da segurança da comunidade, porque ele é próprio esse tipo de situação. Daí a frase de Platão: enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam rei, e soberanos filósofos genuínos e capazes, seria impossível um governo justo e eficiente. E agora vem o pensamento de Aristóteles. Ambos, inclusive, criticam a democracia em certas partes. Aristóteles também. Só que o que ele diz é: independente de ser um filósofo, ou uma pessoa de caráter concupiscível, ou uma pessoa de caráter irascível, aquele que governa a cidade, aquele que exerce o poder, o que importa não é isso, mas é sim se aquele que está fazendo isso, se ele está governando para o bem comum. A gente vai observar nessa situação que o filósofo que se tornou rei, no caso do pensamento de Platão, o governante, ele tem várias pessoas com várias realidades diferentes para governar, várias camadas sociais diferentes. Então, ele precisa governar para essas pessoas. Então, ele tem que procurar a melhor decisão que for possível para agradar a todos, na medida do possível e de maneira geral. Por conta disso, Aristóteles entende que há formas puras de governo e há formas degeneradas, sendo que as formas puras são modalidades diferentes da política que almejam o bem comum. A primeira delas é a monarquia. Se a monarquia almeja o bem comum, ela é uma forma pura. Só que se ela não almeja esse bem comum e ela vai permitir regalias, ela vai permitir situações de desvantagem, ela se transforma em uma tirania, né? Depois a gente tem a democracia. Se ela é uma forma pura, se ela almeja o bem comum, ótimo. Se ela não faz isso, se ela se corrompe, ela se torna uma oligarquia. E temos também a república. Se a república ela
trabalha para o bem comum, beleza. Se ela não faz isso, ela se torna uma demagogia. Aí a gente salta e chega agora na ideia de Maquiavel. Depois da Grécia, depois da Idade Média, que a gente teve por mais de 1000 anos um poder político centralizado muito, não só o poder político, mas economia e diversas outras situações, sociedade, cultura, todas elas pautadas pelo pensamento religioso, uma vez que a nebulosa cristã, como chamou um historiador, ela se estabelece na Europa e boa parte da maneira de viver e pensar vai estar baseada ali. Muito do que se decidia politicamente estava baseado na ideia da igreja, nas ideias de Deus. E aquela ideia do bem comum que a gente conhecia de Aristóteles permanece, porém, balizado dentro das 4 paredes do ideário cristão católico romano, que é quem se estabelece de maneira hegemônica na Europa. Depois disso, a gente tem aquela crise da Idade Média, vem a disputa de burguesia com nobreza, depois a figura importante de alguém que vai arbitrar aqueles conflitos de maneira independente, que vai ser a figura do rei, e é mais ou menos nesse contexto que a gente tem o pensamento de Maquiavel inaugurando a chamada teoria política moderna. Esse pensador ele causa uma revolução enorme nesse pensamento quando ele traz reflexões até duras, vamos chamar assim, sinceras e polêmicas no que se refere ao poder dos reis. Diante das mudanças no cenário histórico, depois dos gregos e romanos, a ascensão da Igreja Católica e uma aparente fusão da esfera política com a religiosa, e depois com o surgimento da burguesia, ocorrem verdadeiras convulsões do sistema político. São elas que vão ajudar a explicar o pensamento político de Maquiavel. A obra principal, que ele trata dessa problemática, é O Príncipe, que está aqui a ilustração para vocês, e a gente observa algumas situações. Primeiro, que o livro ele recebeu pesadas críticas. Havia leitores de Maquiavel que quando olharam, vamos chamar assim, quando olharam a sinceridade com que Maquiavel falava, criticaram ele da seguinte forma: esse homem escreveu um manualzinho para explicar como o rei tem que fazer para manter o poder, e manter o poder a todo custo. O poder pelo poder, faça o que ele fizer. Daí aquela frase também dentro do pensamento de Maquiavel que nós podemos inferir dentro do que ele disse, que foi: os fins justificam os meios. Outra reflexão é justamente a do contexto histórico da época. Maquiavel vinha daquele contexto italiano em que vários reinos existiam ali, não havia uma uniformidade política e havia o contexto ainda precoce de uma formação monárquica centralizada, tal qual a gente já tinha, por exemplo, em Portugal e Espanha, por volta ali do século XV. E podia ser também não um manual para aquele rei, mas um recado para como a coisa funcionava da maneira prática da coisa, uma vez que Maquiavel ele vai ser diferente dos gregos. Enquanto os gregos estão observando aquele contexto de um modelo legal, político, bacana, olha, deve ser assim, um governo, todo mundo lindo, governo para o bem comum e todo mundo vai ter suas necessidades atendidas, aleluia, amém. Jamais. Ele não vai olhar para isso dessa seguinte maneira, idealizando um sistema político legal. Ele vai dizer a coisa, na prática, ela funciona dessa maneira. E é isso que eu estou tentando demonstrar para vocês. E demonstrar principalmente através de quê? Através da observação da história, que aparentemente ela não se repete. Agora, ela muitas vezes volta nos ciclos para coisas muito semelhantes do que aconteceu no passado. Era essa observação que Nicolau Maquiavel estava trazendo. Essa citação é interessante. Nasce daí a questão debatida: se será melhor ser amado que temido, ou vice-versa. Responder-se-á que se desejaria ser uma coisa e outra, mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados,
é muito mais seguro ser temido do que amado. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, dissimuladores, covardes, ambiciosos de dinheiro, e enquanto lhe fizeres bem, todos serão contigo. Oferece-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte, e o príncipe se confiou plenamente em palavras e não tomou outras precauções. Será arruinado. É dentro dessa lógica que essa charge tenta falar em uma linguagem mais acessível para o jovem. Tem que meter o louco mesmo. Não, Maquiavel, mas não dá para falar isso. Ah, tá, então coloca aí. Os fins justificam os meios. Mas em que situação prática isso aqui vai se encaixar? Por exemplo, em algumas situações não é ético roubar. Não é ético trair. Não é ético matar. Naquele sistema ético que nós entendemos desde elementos morais, elementos sociais de maneira geral e também elementos religiosos. Mas para Maquiavel, alguns elementos desses podem ser lançados mão deles porque o homem é traidor por natureza. E determinadas circunstâncias fazem com que, se o rei não tiver o pulso firme e muitas vezes utilizar-se de artifícios não éticos, ele vai perder o poder. E isso vai ser inaceitável. Ok, pessoal? Dentro dessa discussão inicial de política, vamos a algumas questões. Primeira, Enem 2017. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de que qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser essa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Aristóteles, no texto Ética a Nicômaco. Um tanto prolixo esse pensamento, e a questão, dentro desse raciocínio aristotélico, é a seguinte: para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que a. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. E D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Alternativa E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Alternativa certa, dentro daquele raciocínio de Aristóteles que a gente viu, é a alternativa C. Para ele, a política vai ser essa ciência que vai preceder todas as coisas na organização da cidade, porque, eu até falei pouco nisso, mas ele entende também o caráter natural do ser humano, de ser político. Da mesma maneira que os lobos se reúnem naquelas alcateias, da mesma maneira que as abelhas fazem uma colmeia e todas trabalham junto em benefício de uma comunidade, assim ele entende que o ser humano ele é um animal político, uma vez que a política vai dar primariamente essa organização para a sua comunidade humana, da mesma forma que acontece na natureza. Segunda questão, Enem 2013. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou ser temido que amado? Responde-se que
Ambas as coisas seriam de desejar, mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando age de faltar uma das duas, porque os homens, de que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferece-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Isso aqui é um fragmento que a gente já utilizou aqui na aula. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Aqui a gente observa já que a alternativa E e também a alternativa A gente vai desconfiar porque ela dá uma visão muito romantizada para o homem, coisa que está muito longe do pensamento de Maquiavel. A B, quando ele está falando que um é possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito na política, a gente foge de um conceito-chave no pensamento de Maquiavel, que é o de fortuna. Mas fortuna não significa dinheiro. Aqui ele está falando das condições que podem mudar de acordo com a sociedade. É como se fosse sorte. Entendeu? E virtuoso vai ser aquele rei que vai dar conta de controlar essas situações imprevisíveis da fortuna. A fortuna ela não é um atributo do povo de maneira geral, mas do soberano. A gente tem, na verdade, o que faz bem mais sentido e completa sentido com o pensamento de Maquiavel é a alternativa C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. É por isso que ele está a todo momento colocando o soberano como tendo que desconfiar dos seus súditos. E, no lugar de ser amado, é muito mais seguro ele ser temido. Porque se o povo teme o rei, ele vai pensar duas vezes antes de traí-lo. Terceira questão, UniOeste, 2016. Os estudos realizados por Michel Foucault apresentam interfaces que corroboram para estudos em diversas áreas de conhecimento, entre as quais a filosofia, ciências sociais, pedagogia, psiquiatria, medicina e direito. Em 1975, Foucault publicou a obra Vigiar e Punir, História da Violência das Prisões, na qual propunha uma nova concepção de poder, a qual abandonava alguns postulados que marcaram a posição tradicional da esquerda do período. Sobre a concepção de poder Foucaultiana, é correto afirmar: só exerce poder quem o possui, por se tratar de um privilégio adquirido pela classe dominante que detém o poder econômico. B. O poder está centralizado na figura do Estado e está localizado no próprio aparelho de Estado, que é instrumento privilegiado do poder. Todo poder está subordinado a um modo de produção e a uma infraestrutura, pois o modo como a vida econômica é organizada determina a política. D. O poder tem como essência dividir os que possuem poder, classe dominante, daqueles que não têm poder, classe dos dominados. Letra E. O poder não remete diretamente a uma estrutura política, ao uso da força ou uma classe dominante. As relações de poder são móveis e só podem existir quando os sujeitos são livres e há possibilidade de resistência. Fácil. Para a gente matar essa questão, é só relembrar do que a gente falou agora há pouco, de Foucault, sobre microfísica e sobre o poder diluído nos tecidos sociais. 4 alternativas falam contrariamente a essa ideia de Foucault, sobrando unicamente a letra E. O poder ele não se localiza apenas no Estado, ou o poder político está atrelado de maneira inflexível à economia, ou qualquer outra
reflexão dessas alternativas que limite a situação do poder. O poder, na verdade, ele é dinâmico, como já vimos. Ele pode ser microscopicamente percebido e está diluído em várias relações sociais, ok? Entendendo então, pessoal, essa discussão que fizemos de poder hoje, nos preparamos para outra aula, onde veremos as ideias de justnaturalismo e de contrato social, ok? Um abraço a todos, até a próxima.